Boa noite a todos, bom dia, boa tarde a você que está conosco em mais uma leitura da Bíblia Sem Pressa. É um prazer estarmos aqui para aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, né? E nós havíamos parado em Jó, capítulo 36. Eu quero que vocês abram aí, né? Onde nós paramos, para nós podermos retomar. Então, nós estávamos estudando um pouquinho sobre Eliú. Eliú ainda tinha argumentos, ele pede para Jó escutar mais um pouco. Eliú faz os olhos de Jó se voltarem para Deus, né? E ele fala que Deus é grande, mas olha para os pequenos. A repreensão tem a função de melhorar o estado da pessoa, né? E Eliú parece que entende muito bem disso, né? E Eliú fala assim para Jó: Jó, se você ouvir o que Deus está falando, você viverá felicidade. Jó, espera em Deus e olha para Deus. Ele vai ouvir a tua causa. Eliú repreende Jó, sempre jogando para cima, né? Para de tentar compreender Deus. É isso que Eliú está aconselhando Jó, né? Então, no capítulo 36, resumidamente, é isso que Eliú está falando para Jó. Na verdade, ninguém explica Deus, né? Aquele que tenta, até uma música fala que ninguém explica Deus. E Jó, né, ouve de Eliú exatamente isso. Jó, se você quiser explicar Deus, você vai ficar louco, né? Não tente explicar o Senhor. Ninguém explica Deus. E hoje nós vamos entrar no 37º capítulo, que começa exatamente assim. Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Então, por meio do verbo ouvir, ou ouça, né, que é um verbo imperativo, Eliú faz um apelo a Jó e a seus amigos para que eles ouçam o trovejar da boca de Deus. A voz de Deus troveja maravilhosamente, ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Então, há até várias músicas que falam da voz do Senhor. Eu compus uma música que fala sobre a voz do Senhor, a voz de Deus, né? A voz de Deus é poderosa, ela quebra cedros. Basta uma palavra do Senhor para que tudo seja resolvido. Então, a voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. É isso que está escrito no versículo 5 do capítulo 37. Eliú, ele fala da grandeza e da majestade de Deus. E ele fala que basta apenas uma palavra de Deus para que tudo aconteça. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e à chuva, seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Não é? Jó, né? Eliú fala para Jó, Jó, olhe para uma tempestade, olha o tamanho de Deus, Jó. Lá no verso 8 e 9, ele fala, os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. Deus nos fala no meio do redemoinho. No meio do redemoinho. Quando olhamos para a tempestade, até ali Deus fala conosco. O verso 10 diz assim: o sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Olha que maravilha. O sopro de Deus faz congelar até as águas, as vastas águas. É o que Eliú está dizendo para Jó. Eliú repreende Jó em amor. Que posicionamento perfeito de Eliú. E é assim que nós temos que repreender as pessoas, em amor, não querendo impor a nossa vontade, mas amando as pessoas. E lá, também no capítulo 37, Eliú pede calma para Jó, porque Jó questionou a Deus, né? Escute isso, Jó, pare e reflita nas maravilhas de Deus. Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus
depois que o vento os clareia. Ou seja, somos tão limitados. Às vezes pensamos que Deus é injusto, né? Mas o verso 23 fala: fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Então, Deus não é injusto. Deus não é injusto. A raiz que vai acabar com o sofrimento de Jó é o quebrantamento. Por isso, Eliú fala para Jó: Jó, humilhe-se diante de Deus, porque nele está a justiça. Deus não pende para um lado nem para o outro, ele é justo. Né? Se eu me humilhar, esse é o meio de acabar com o meu sofrimento. Isso está no verso 23. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Então eu preciso me humilhar para que o meu sofrimento acabe. Esta é a palavra de Eliú para Jó. E no capítulo 38, agora, do meio da tempestade, né? É Deus quem fala com Jó. Jó, você está falando coisas que você não sabe. Isso disse o Senhor. Seja homem, Jó. Se levante, já que você sabe tudo, levante-se como homem. Onde você estava, Jó, quando eu fiz tudo isso? Eu, Deus, criei tudo. Nos versos de 1 a 11, você vai ver que Deus começa a encurralar Jó. E como Jó, Deus também nos coloca no nosso lugar. Lugar de humilhação, lugar de rendição, lugar de entrega. E Deus fala conosco assim: olha, Mary, eu, Deus, posso todas as coisas. Mary, eu, Deus, não perdi o controle. E quando Deus fala com Jó, Deus fala: Jó, o que você está vivendo é pequeno, diante de tudo que eu vou fazer por você e em você. Esta luta, Jó, vai passar. Nas situações difíceis, Deus está. Então, do versos 12 em diante, Deus começa a confrontar Jó, né? Será, Jó, que você estava comigo quando eu fiz tudo isso? Seja homem, levante-se e escute, né? E a partir do verso 12, Deus pergunta a Jó: você já deu ordens à manhã? Ou mostrou à alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Então, Deus vai colocando Jó numa posição de humilhação mesmo, de rendição, de entrega. E Jó começa a compreender que Deus nunca perdeu o controle da situação, mas ele, Deus, estava vendo, né? Tomando conta de tudo o que Jó estava passando. E no capítulo 39, Deus mostra a Jó, neste capítulo, sua grandeza. E ele fala sobre vários animais, né? Ele fala das cabras monteses. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz os seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes. Então, Deus fala do jumento selvagem, né? Deus fala que soltou as cordas deles, né? Eu lhe dei o deserto como lar, né? O leito seco de lagos. Ele se ri da agitação da cidade. Então, ele fala do rinoceronte. Então, de cada animal que está aparecendo aqui, Deus fala no capítulo 39. Não é? O que Deus está dizendo? Que esse Deus, eu que criei todas essas coisas, todos esses animais, e acompanho tudo que acontece com eles, será que eu perdi o controle, Jó, da sua vida? Será que eu perdi o controle de tudo o que tem acontecido com você, querido? Claro que não, Jó. Se eu tomo conta do animal que está lá no campo, do animal que está lá pastando, do animal que está voando, eu tomo conta dele, como eu não vou tomar conta de você também? E aí nós chegamos ao capítulo 40 de Jó, né?
E Jó entende que ninguém pode discutir com Deus. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. A chave do recomeço nas nossas vidas é o quebrantamento. Jó, no versículo 3 e 4, ele está sem palavras. Olha o que ele responde. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder? Ponho a mão sobre a minha boca. Ou seja, estou sem palavras, né? Falei mais uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Ou seja, eu prefiro me calar a falar bobagem agora para o Senhor. Eu me quebranto diante de ti, meu Pai. Então, nessa hora, Jó se quebranta diante do Senhor. E Deus vem e pergunta assim para ele: quem deu força ao hipopótamo, Jó? Quem deu força ao hipopótamo? Tenha força, Jó. Nos versos 7, ele fala assim: prepare-se como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se, então, de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Tenha força, Jó. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo o orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para todo o orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Encubra os rostos deles no túmulo. Então, admitirei que sua mão direita pode salvá-lo. Veja o Behemote é o hipopótamo, que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como cedro, ou seja, é forte. Os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Quem deu força ao hipopótamo, Jó? Claro que fui eu, foi Deus. Então, o que Deus estava falando para Jó? Que a nossa força não vem de coisas naturais. O hipopótamo que come capim e é forte, de onde vem essa força dele? Será que é do capim que ele come? Nós vivemos comendo verduras, não é? De onde vem a nossa força? A nossa força não vem de coisas naturais. E no capítulo 41, ele vai falar de um demônio, né? De um principado chamado Leviatã, o demônio das águas, né? O demônio das águas. E algumas versões falam assim: você consegue pescar com anzol o Leviatã ou crocodilo, né? Na época era chamado de crocodilo, ou prender a sua língua como uma corda? E aí nós descobrimos que a raiz do ataque que Jó estava sofrendo vinha de Leviatã. Quando você começa a ler o capítulo 41, você vê que esse principado, né? Ele traz cansaço, ele traz desânimo, ele traz depressão. E se você identifica em sua vida uma dessas características, é porque você está sob o ataque de Leviatã. Então, você precisa pedir ao Senhor, né, que o livre desse ataque de Leviatã. Às vezes, fazer até um jejum para consagrar ao Senhor, né, pedindo perdão ao Senhor por você não vigiar nesse ataque de Leviatã. Tudo é de Deus. Ele está no controle de todas as coisas, né? Lá no verso 11, no verso 10, aliás, nós vemos assim: ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Então, tudo é de Deus. Tudo que você olha é do Senhor. Então, se Deus ainda está quieto por algumas situações da tua vida, creia, ele não perdeu o controle. Ele está trabalhando a teu favor. Nós somos obra-prima de Deus. Somos obra-prima da criação. Então, se Deus ainda está quieto, é porque ele está trabalhando a teu favor, né? E aí chega o capítulo 42 de Jó. É lindo esse versículo. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó respondeu isso ao Senhor, depois de ter passado por
tudo que ele passou. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, né? E ele fala assim que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os olhos veem o Senhor. Então, esse capítulo 42 tem muitas músicas que falam, né, desses versículos. Versículo 2, versículo 3, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? E aí, Jó, antes e agora, ele está totalmente mudado e transformado. E aí, no versículo 7, a partir do versículo 7, né? Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Um homem quebrantado é capaz de perdoar, é capaz de orar pelos seus amigos que o ofenderam tanto. Esse foi Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Está lá em Jó 42, 10. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Nós lemos isso no finalzinho do livro de Jó. Diz assim, a partir do verso 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Queren-Apuc. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada, né? Farto de dias. Depois do quebrantamento, houve para Jó restituição em dobro, em dobro. Assim nós terminamos o nosso estudo do livro de Jó. Eu quero incentivar você, né, a prosseguir, prossiga para o alvo, olhe para o Senhor, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que você esteja perdendo algo em sua vida, tenha perdido pessoas queridas, nós também perdemos, eu perdi, meu marido perdeu a irmã, perdeu o cunhado, e nós permanecemos firmes no Senhor. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Talvez você olhe para esse momento de Covid, de quarentena, não é? E você pensa, mas Deus perdeu o controle dessa situação. Não perdeu. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Aceite o Senhor. Se você quer fazer agora uma entrega do seu coração a Jesus, feche os teus olhos, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa vida que está conosco agora, Senhor. Ó Deus, o Senhor a conhece, eu não conheço, mas o Senhor sabe quem ela é. O Senhor é o único, ó Deus bondoso, que pode salvar essa vida. Ó Pai querido, então perdoa os seus pecados. Escreve esse nome no livro da vida, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Deus, permitir que essa pessoa entenda o plano de salvação
e que um dia o Senhor Jesus voltará à terra para buscar todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. Muito obrigado por esse estudo da Bíblia sem pressa e que, ó Pai querido, muitas vidas se voltem ao Senhor Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que você possa procurar uma igreja perto da sua casa e dizer que você aceitou o Senhor Jesus e que você quer ser acompanhado, ser discipulado. Se morar aqui em São José e quiser ir ao Bola de Neve, fica lá na Avenida Cidade Jardim, 255, em frente ao Shopping Vale Sul. Que Deus te abençoe e que você possa viver uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Amém? Deus te abençoe.